Olá, tudo bem? Terminamos o primeiro vídeo de hoje falando do agro, então vamos começar exatamente abordando este assunto do agronegócio. O agronegócio teve um superávit de 43,7 bilhões de dólares no acumulado de 2022, né? Esses dados foram divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, dizendo que a balança comercial do agronegócio brasileiro apresentou superávit de 43,7 bilhões de dólares no período aí de janeiro a abril. As exportações do setor cresceram 35%, enquanto as importações ficaram relativamente estáveis, com uma alta de 0,7% na comparação com o mesmo período de 2021. Com o saldo dos demais bens, como o saldo dos demais bens foi um déficit de 23,5 bilhões de dólares no mesmo período, o saldo da balança comercial total, com produtos de todos os setores da economia, apresentou um superávit de 20,2 bilhões de dólares, disse o IPEA em nota divulgada. Então, temos aí dados positivos do agronegócio. Eu sempre digo aqui que o agronegócio carrega o Brasil nas costas e já faz muito tempo. O agronegócio é algo que todo brasileiro deveria conhecer, deveria se orgulhar, né? O brasileiro, com a capacidade de raciocínio, deveria conhecer o que é o agronegócio brasileiro e se orgulhar do agronegócio brasileiro. Eu acho que isso deveria ser algo muito normal. As pessoas da cidade grande não conhecem o agronegócio em sua maioria, não entendem o que é o agronegócio. Estamos falando aí de uma área, do segmento de nossa economia altamente moderno, altamente tecnológico, científico, vamos dizer assim, um símbolo de um país que trabalha de sol a sol, que não procrastina suas decisões, que enfrenta as intempéries e que estão sempre buscando aumentos de produtividade, de rentabilidade, de qualidade, né? Então, se você quer entender um pouco mais do agronegócio, fizemos uma live este ano maravilhosa que foi com o Márcio Porto Carreiro, está aqui na sessão ao vivo, é só você entrar aí na playlist do canal, buscar ali a sessão ao vivo, né? E você vai ver, dentre as muitas lives que a gente já fez, essa live com o Márcio Porto Carreiro, ele que foi superintendente de desenvolvimento agropecuário e cooperativismo no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e que hoje é da diretoria da Abrapa, Associação Brasileira de Produtores de Algodão. Vale a pena, uma aula sobre agronegócio brasileiro muito boa, vale a pena você entender um pouco mais sobre este agro. Bom, eu quero reforçar um pouco o que nós falamos no final de semana que passou, sobre aquela dívida famigerada da Oi com a Anatel, né? E aí tem uma matéria que eu gostei do broadcast do Estadão, que diz o seguinte: Oi somou 20 bilhões em multas desde 1998. Este é um dos maiores saldos da história do país. Em recuperação judicial desde 2016, a Oi chegou a um acordo para quitar as multas com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, referente às infrações que foram sendo cometidas desde a privatização, em 1998. A fatura somou 20,2 bilhões de reais. Isso é uma das maiores punições a empresas no Brasil. Pasmem, é uma das maiores punições a empresas no Brasil. Na história recente, só fica atrás dos 37,7 bilhões que a Vale tem que pagar por conta da reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho, que deixou 270 mortos e contaminou os rios da bacia do Paraopeba. Mas fica muito à frente das indenizações pagas pela JF, controladora da JBS, e pela Novonor, novo nome da Odebrecht, que foram condenadas à época da Operação Lava Jato e tiveram que assumir pagamento de multas aí no valor de 10,5 bilhões, no caso da JF, e da Odebrecht 6,8 bilhões. Ou seja, a fatura da Oi é superior a essas duas empresas envolvidas com escândalo de corrupção e só perde para a Vale,
em função do desastre que envolveu aí vidas humanas e destruição do meio ambiente por conta do rompimento da barragem de Brumadinho. Nessa conta, veja vocês, nessa conta, as multas que a Anatel colocou sobre a mesa, em caixas, se referem a um conjunto de nada mais, nada menos de 10.763 infrações. 10.763 infrações, contabilizadas pelo órgão regulador em pouco mais de 2 décadas. E aí não tem direito à caducidade, ou seja, depois de 5 anos perde validade, é negativo. A Anatel quer receber centavo a centavo de cada uma das multas. Esqueça esse negócio que é só de 5 anos para cá, né? Isso não existe para a Anatel. Esse número praticamente empata, esse número de infrações da Oi, praticamente empata com o total das multas aplicadas a todas as rivais juntas, que somam 10.723 infrações. A Telefônica tem 5.245 infrações, a Claro 4.167, a TIM 1.311 infrações. A explicação para essa liderança que não é positiva da Oi é o fato dela ter se tornado uma super tele, ou seja, a maior prestadora de telefonia fixa no território nacional após a privatização do sistema Telebrás. O serviço passou à iniciativa privada por meio de concessão, o que pôs obrigações às operadoras. Como foi descumprindo metas mês a mês, ano a ano, desde 1998, veio daí a maioria das multas. A Anatel já era a maior credora individual da Oi em 2016, com 14,3 bilhões. Em multas a receber referente a sanções que já estavam transitadas em julgado, ou seja, não tinha mais como recorrer. Mas havia também 6 bilhões de reais em penalidades à operadora, cujas discussões ainda estavam tramitando na esfera administrativa. Desculpem. Nesta semana, a Oi chegou a um acordo definitivo para passar a régua e quitar também esses 6 bilhões. Esses processos já estavam maduros e não cabiam mais recursos jurídicos. Totalizou assim 20,2 bilhões em dívidas. A Oi obteve um desconto na primeira dívida de 14,3 bi de 50%, porque foi dado esse desconto em cima de uma legislação vigente em setembro de 2020. E em cima dos 6 bi, foi dado um desconto de 70%, já em cima de uma legislação vigente em dezembro de 2020. Então, na média, uma pela outra, o desconto ficou em 55%. Desses 20,2 bi, restou a pagar 9,1 bi. Como a empresa já tinha feito depósitos judiciais de 1,8 bilhão sobre o valor líquido dos sobre o valor líquido, sobrou um valor líquido. Então, essa dívida de 9,1 bi já tinha sido abatido 1,8 bi e sobrou um valor líquido de 7,3 bilhões. Tudo isso será pago em 126 parcelas até abril de 2033. Então, a Oi tem a pagar isso em 126 parcelas, 7,3 bilhões, até abril de 2033. Então é isso, né, que a gente precisa entender. Esse foi o fato relevante que a Oi divulgou lá atrás, no dia 31, causou muito burburinho. O BTG desceu o malho, com vontade. A corretora, né, do BTG fez isso. Não confunda a área de negócios do BTG, que é sócia da Vital, com a corretora. São empresas distintas, diferentes, ok? Não façam confusão entre uma coisa e outra. Não é porque é Chico que é Francisco. Nem todo Francisco é Chico. Essa é a ideia, entendeu? Então, são empresas diferentes. Então, tem olhares diferentes, autônomas, independentes.
Mas é isso, quer dizer, é isso que está posto, né, para o desafio aí da Oi. Óbvio que me frustra o fato de ter uma dívida maior, de não ter ido buscar os 70%, ficou com 55%, conseguiu 70% na segunda parte da dívida, não conseguiu 70% na primeira. Havia aí também uma preocupação, porque você só consegue esse benefício dentro da recuperação judicial. Se você sai da recuperação judicial, você perde o direito de pleitear esses abatimentos. Então a Oi está aí na porta da saída da recuperação judicial. Tudo indica que acontece agora entre 21 e 30 de junho deste ano. E aí havia um risco da procrastinação dos órgãos públicos empurrarem isso com a barriga, né, para julho, para agosto, e a Oi perdeu o direito da redução dos 50% sobre os 14% e de 70% sobre os 6%. Né? Então havia esse risco, porque ela poderia continuar pleiteando desconto sobre os 14%, que a Anatel a priori não concordou, e aí poderia haver, como a gente conhece bem, o que é um serviço público no Brasil, né, uma procrastinação, e isso se estender para o mês de julho, para o mês de agosto, e aí a recuperação judicial ser encerrada antes e a Oi perdeu o direito de continuar tendo este benefício da redução dos recursos a pagar dessas multas, né? Então é isso, quer dizer, muito provavelmente a presidência da empresa colocou todos esses pesos e contrapesos sobre a mesa e decidiu alongar a dívida, que anteriormente a dívida de 14 bi era para pagar em 5 anos, então juntou com a de 6 e alongou para 10, né? E reduziu aí, ganhou um desconto de 11 bilhões. Foi isso que a Oi conseguiu de anistia, 11 bilhões. É o que temos para hoje, né? É o que temos para hoje. Poderíamos ficar aqui criticando o governo, né? Criticando essas multas, sem dúvida. Podemos passar a semana inteira criticando as multas, multas absurdas, né? Poderíamos ficar criticando os impostos que são cobrados no Brasil sobre serviços de telecomunicações, que de cada R$100, 47 vai para a conta do governo. Isso onera um serviço que deveria ser considerado essencial para a sociedade brasileira, para a população brasileira, né? Que é a comunicação, que é o acesso ao conhecimento. E poderíamos também ficar criticando que muito de recursos já no caixa do governo para viabilizar a expansão de telefonia, de internet, está lá guardado, trancado naquela conta do FUST, que ninguém fala nada e a gente aqui continua falando desde o ano passado e ficaremos falando até eles cansarem e começar a usar o dinheiro, né? É isso. Então não tem muito o que fazer, né? Eu acho que o que foi possível ser feito foi feito. Não adianta ficar rangendo os dentes. Agora, eu fiquei chateado, eu não acredito mais no case por causa disso, eu não acredito mais no Rodrigo Abreu por causa disso. Vende as ações. Simples, simples assim. Você não pode ficar com as ações de uma empresa que você não confia, você não pode ficar com as ações de empresa que tem uma liderança que você não confia. Não confia, vende as ações. Mas eu vou assumir o prejuízo, assume, é melhor do que ficar aí com úlcera, com gastrite. Não é? Melhor. Fora isso, nada assim a acrescentar. Eu acho que chegou-se com certeza aos limites do possível, considerando o tempo que se tem para uma tomada de decisão. E no mundo empresarial é assim, você pesa o que conseguiu, você avalia o que você não conseguiu, olha o tempo e decide. Diferente do setor público que procrastina, né? O setor empresarial não é assim. E o Rodrigo Abreu tomou a decisão. Eu acredito que foi a melhor decisão. Só isso. Eu não concordo. Ok, problema seu. O problema é seu que não concorda, né? Eu acho que ele tomou a decisão que era possível. Conhecendo o universo de uma empresa, eu digo isso. Né, pela minha experiência, que ele tomou a decisão possível, a melhor decisão possível. Poderia ser melhor? Poderia.
se fosse possível, mas não foi. Então foi a melhor decisão possível. Ah, mas aí agora eu achei que ferrou tudo. Vende as ações. Vende as ações e procura outra empresa para ficar de coração tranquilo, entendeu? Agora, não pode ser um contratempo em uma prova de longa duração que vai lhe tirar do prumo, né? Aí não, aí eu acho que é bobagem, né? Não faz sentido, ao meu ver. Mas é isso, a bolsa, o dinheiro sai dos impacientes para os pacientes. Lá na frente a gente vai ver quem é que tem razão, né? E diga-se de passagem, né? Eu não quero ter razão de nada. Eu comento, eu falo as coisas que eu acredito. Necessariamente eu posso estar errado, não posso? Claro. Mas são as coisas que eu acredito. Lá na frente, eu testarei se de fato as coisas que eu acreditei, que eu acreditava, se mostraram verdadeiras. Se por acaso não se mostrarem, eu terei toda a humildade do mundo de dizer, olha, eu errei. Erro faz parte da vida, só erra quem tenta acertar. Agora, eu não posso ficar a toda hora ficando angustiado por conta do ruído que tem aí no mundo exterior, né? Não posso. Eu já disse a vocês que os executivos das empresas, eles não tomam decisões, eles não administram as empresas ouvindo internet, ouvindo analista de banco de corretora, olhando o que está acontecendo com as ações da empresa na Bolsa de Valores. Eles não administram dessa forma, eles não tomam decisões dessa forma. Para quem acredita nisso, desculpa, estão redondamente enganados. O mundo real não é assim. Esse é o mundo da sua cabeça. Não é o mundo real. O mundo real, os presidentes, as diretorias estão focadas em fazer as empresas alcançar as metas. Simples e fácil de entender. Mas nem todo mundo entende. Nem todo mundo entende. E aí a gente não pode fazer nada pelos que não entendem, né? Às vezes o tempo é o senhor da razão, é o tempo que vai ser necessário para que cada um evolua, cresça, se desenvolva, amadureça, né? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.